Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu quero continuar falando sobre a vinda do Senhor. Nós falamos sobre algumas passagens ali da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13 e outros versículos. E hoje nesse vídeo, meus irmãos, eu quero também mostrar para os irmãos que a vinda do Senhor ela não é eminente. E eu quero analisar com os irmãos, continuando ali na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o versículo 1. E vou mostrar para os irmãos que quando Jesus fala que a sua vinda será como um ladrão de noite, ele não está falando que ela é eminente. Ele só está deixando bem claro que aqueles que estão em Jesus, eles não será pego de surpresa, assim como um ladrão também chega de surpresa. Ou seja, quando você lê na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, meus irmãos, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, irmãos, quando ele fala nos versículos anteriores ali, ele fala sobre a vinda do Senhor. Ele fala ali, né, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então no capítulo 5 do versículo 1, ele continua, né? E ele vai dizer assim, irmãos, em relação aos tempos, às estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós bem sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha o que ele está dizendo, virá como um ladrão de noite. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. A paz e segurança aqui, meus irmãos, antes de eu explicar para os irmãos sobre a sua vinda como ladrão, que ele vai dizer, quando disser a paz e segurança, nesse texto aqui é uma profecia, né, que ele está dizendo que vai se cumprir em relação ao anticristo. Que o anticristo, ele virá, ele vai fazer o pacto ali com muitos, vai fazer o pacto. Durante esse pacto é para que ele seja cumprido durante 7 anos, só que ele quebrará o pacto no meio dos 7 anos, que é 3 anos e meio, ele quebra o pacto, e é quando ele então, ele vai ir contra aqueles, né, que ele fez o pacto, contra a igreja, contra Israel, contra ali o povo de Deus, contra tudo que se chama Deus ou se adora, como Paulo vai explicar na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 ali, a seguir nos versículos ele vai falar, quando será paz e segurança, né, quando o mundo ímpio vai ter paz e segurança. A igreja não, ela vai estar sendo perseguida. Essa paz e segurança não é para a igreja, é para o mundo. Aqueles que aceitaram a marca da besta, eles vão viver em prosperidade, alegria, lazeres, prazeres. Aqueles que não aceitar a marca da besta, esses serão sim perseguidos. Né? E é engano daqueles que acham que a marca da besta é espiritual também, né? É engano, meus irmãos. Eu não quero falar sobre isso nesse vídeo não, porque o foco não é esse. Mas quando disser a paz e segurança é para o mundo ímpio, que vai seguir o anticristo. A paz e segurança é para eles. Para a igreja não, é perseguição. Quando disser a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão, né? O texto vai dizer a palavra. Então, é a segunda vinda de Cristo. Aqui é na segunda vinda de Cristo, quando Jesus vem arrebatar a igreja. Então, quando disser a paz e segurança, quando ele estiver na paz e segurança, vai sobrevir repentina destruição. A paz e segurança aqui, meus irmãos, é o controle do anticristo sobre as pessoas, né? Porque a igreja é perseguida. A ira de Deus não é para a igreja. A ira de Deus não é para a igreja. Quando disser a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Aí ele vai continuar assim, ó, mas vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando que eles não seriam surpreendidos. Olha o que ele está falando. Eles não seriam surpreendidos, porque vocês não estão em trevas. Ele vai dizer assim, né? Acerca dos tempos, das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós bem sabeis que o dia do Senhor será como um ladrão de noite. Mas vós já não estáis em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Olha o que ele está dizendo. Que não tem trevas. E Paulo vai falar a mesma coisa que Jesus vai falar. Ele vai falar assim, se o pai de família soubesse a que hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ou seja,
O Paulo está dizendo que aqueles que estão em Jesus, eles estão vigiando, ou seja, estão vigiando a sua casa. Quando o ladrão vier de noite, ele está apercebido, ele não vai ser pego ali de surpresa, porque ele está apercebido. Ele não está dizendo que é eminente, é ser pego de surpresa que ele está dizendo. Ele não vai ser pego de surpresa, porque ele está apercebido. O ladrão chega e ele vê, ele sabe que o ladrão está chegando ali, porque está apercebido. Aí Paulo está dizendo isso, vocês não vão ser pego de surpresa, porque vocês estão apercebidos. Ele não está dizendo que é eminente, não é nesse sentido, meus irmãos, é eminente. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, não, porque nos versículos anteriores ele deixa bem claro que a vinda do Senhor e o arrebatamento é o mesmo evento. Se você analisar a palavra grega harpazo, essa palavra harpazo, o único lugar na Bíblia que usa essa palavra arrebatamento é na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, o versículo 13. Ou seja, e a palavra harpazo aqui se referindo ao arrebatamento. A única passagem é essa, se referindo ao arrebatamento. Tem outras passagens, né, mas não se refere exatamente ao arrebatamento. O exemplo que eu posso dar para os irmãos é Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que ele fala assim: eu conheço o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas viu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem falar. Ou seja, quando ele usa essa palavra arrebatamento. Foi arrebatado, né? E Paulo, nós sabemos que Paulo, mesmo ele falando, né? Paulo está falando, né? Se fora do corpo, não sei. Se no corpo, não sei. Fora do corpo, não sei, mas foi arrebatado. Nem Paulo sabia explicar se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu entendo, né, meus irmãos? É a minha opinião, biblicamente falando, né? Porque carne e sangue não entra no reino dos céus. Então, Paulo, eu acredito que ele foi no espírito, né? O corpo dele ficou aqui na terra e ele foi no espírito, fora do corpo. Eu entendo, não sei se ele morreu, Deus, Jesus levou a sua alma, depois ele ressuscitou, isso eu não sei, que nem ele sabe explicar, né? Mas eu acredito que foi fora do corpo, não no corpo, né? Porque senão ele teria que ser transformado de alguma forma, igual Elias foi para o céu, né? Elias, Enoque, mas não, eu não vejo assim, né? Mas nem Paulo, eu não estou afirmando que nem Paulo soube explicar, né? Paulo nem soube explicar, mas eu quero dizer o quê? Que é quando é usada essa palavra harpazo, arrebatado, mas você não vai ver essa palavra, a palavra arrebatamento, separado da vinda de Jesus, porque o pré-tribulacionista diz que, no outro vídeo eu estava falando a primeira vinda, mas os irmãos entendem, quando eu falava a primeira vinda, eu estava falando da segunda vinda, é porque os pré-tribulacionistas falam que Jesus veio a primeira vez e virá a segunda vez, só que nessa segunda vez, existe duas etapas. Ou seja, a primeira etapa da segunda vinda de Cristo, quem vai ser arrebatado vai ser a igreja. Aí a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, ele vai vir para vencer o anticristo com a igreja. É isso que a Bíblia não fala, que Paulo não fala. O arrebatamento não é uma primeira etapa da segunda vinda. O arrebatamento é um evento que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, junto com a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Não existe essa separação. Você não vai encontrar essa palavra arrebatamento de uma maneira separada na Bíblia para se referir ao arrebatamento secreto. Não, meus irmãos. Então, ou seja, ele vai dizer isso, que então na segunda vinda de Cristo, na segunda etapa da segunda vinda de Cristo, ele vai vir com a igreja, porque a igreja foi arrebatada antes do anticristo. Mas aqueles textos de Zacarias, por exemplo, de Judas, 1 Tessalonicenses, que fala que ele virá com seus santos, tem muitos que pegam a palavra ali, essa palavra que ele virá com seus santos, para se referir à igreja. Tá vendo, irmão? Ele arrebata a igreja. Na segunda etapa da segunda vinda de Cristo, ele vai vir com a igreja para vencer o anticristo. Porque o texto fala, né, que ele vai vir com suas miríades, ou seja, vai vir com seus santos, ele virá com seus santos, e muitos quer dizer que se refere à igreja. Não, meus irmãos, ali não é a igreja, ele não está vindo com a igreja, com seus santos. Tem pelo menos 5 passagens no Novo Testamento, que fala que ele virá com seus santos anjos. Tem Zacarias, Judas e também 1 Tessalonicenses, que fala que ele virá com seus santos. Mas tem mais, pelo menos 5 passagens que falam que ele virá com seus santos anjos. Então ele virá com seus santos anjos, não com a igreja. Porque essa palavra, ó, para você ver, essa palavra santos,
essa palavra santos, essa palavra, ela significa, pode se referir a qualquer personagem que seja santo, ou seja, santos profeta, santos pode se referir à igreja, Espírito Santo também se referir ao Espírito Santo. Então, quando você vê as outras passagens falando assim, ele virá com seus santos anjos, então ele já explicou a profecia de Zacarias. Esses santos que Zacarias fala é os anjos, ele virá com os anjos. Porque Zacarias ali, ele fala virá com seus santos, então é indefinido. Mas no Novo Testamento está definido, está bem claro, ele virá com seus anjos, com seus santos anjos. Seus santos anjos. Porque a palavra santos ali, ela não se refere só aos santos ou a igreja. Não, meus irmãos, o Novo Testamento já explica já a palavra, virá com seus santos anjos, vai vir com os anjos, não com a igreja, porque a igreja não é arrebatada antes, não há essa separação. Não tem essa separação, meus irmãos. Quando você lê Hebreus capítulo 9, versículo 28, 27, 28, ali o 28, 29, vai dizer: ao homem está ordenado a morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Assim também é Cristo, assim também é Jesus, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Olha aqui, ele veio uma vez e aparecerá a segunda vez para os que o esperam para a salvação. Ele aparecerá a segunda vez. Quer dizer então que se existe uma primeira etapa da segunda vinda e a segunda etapa da segunda vinda, então não é só uma segunda vinda, é uma terceira vinda, meus irmãos. Tá claro. Porque os pré-tribulacionistas querem dizer assim, não, irmão, mas ele não vem para a terra, ele vem para nas nuvens. Então quer dizer que essa primeira etapa ele não é a vinda de Jesus. É só o arrebatamento da igreja. Ele vem nos céus, você só vai encontrar Jesus nos ares, aí nós volta para o céu novamente. Depois, no final da grande tribulação, ele vem de novo. Aí vai se cumprir a sua segunda vinda. Mas aí já seria uma terceira vinda, meus irmãos. Porque ele veio. Ele manifestou, ele veio. E outra coisa, quando ele vem, não acontece o arrebatamento? Não acontece, não acontece a ressurreição? Na sua primeira vinda, ou seja, na primeira etapa não seria a ressurreição? Então, se ele vir de novo, eles falam que vai ter que morrer pelo anticristo para ser salvo depois que Jesus vem. Então, meus irmãos, teria que ter para a salvação mais uma ressurreição. Seria duas ressurreições para a salvação e uma ressurreição para a morte eterna. Mas a Bíblia fala de duas ressurreições. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder o dano da segunda morte. Bem-aventurado, primeira ressurreição. E o texto, eu me esqueci agora, mas fala claramente que a segunda ressurreição já é para ser julgado, para ser condenado. A primeira ressurreição é a salvação. A segunda ressurreição é aqueles que vai ser condenado. E cadê na Bíblia duas ressurreições para salvação? Porque fala de uma ressurreição. Irmãos, deu memória cheia aqui, cortou o vídeo. Os irmãos me desculpem aí. Cortou o vídeo aqui da memória cheia e eu tive que gravar agora na memória interna do celular. Ou seja, meus irmãos, outro detalhe também que eu ia falar, né? O que eu já ia falar, que eu estava analisando e lembrando. Daí, se você for pensar, primeiro, eu estava falando, né? Primeiro, a ressurreição, né? Primeiro, uma só ressurreição. E quando a Bíblia fala, meus irmãos, que ele virá ao ressoar da última trombeta. Ou seja, no arrebatamento, os versículos que é utilizado ali, quando você vê 1 Tessalonicenses, quando fala do arrebatamento, 1 Tessalonicenses do capítulo 4, do versículo 3 a seguir, ele vai falar, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então ele está falando que o arrebatamento é ao som da trombeta. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, fala ante a última trombeta, que eles vão utilizar ali falando que é o arrebatamento. Ou seja, ele está falando que na vinda de Jesus, ao ressoar da última trombeta, ou seja, vai ser duas trombetas. Primeiro vai ser tocada as trombetas no arrebatamento secreto, ou seja, na primeira etapa da segunda vinda, e depois vai tocar a trombeta na segunda etapa da segunda vinda depois de novo, sendo que a Bíblia fala que vai ser o som da última trombeta. Se é o som da última trombeta, então é só uma trombeta, meus irmãos.
Não vai ser tocado uma trombeta na primeira etapa da segunda vinda e uma trombeta na segunda etapa da segunda vinda. Não, é o ressoar da última trombeta, é uma trombeta só. Então, quando você vê a Bíblia, você analisa esses detalhes, irmãos, você percebe claramente que a vinda do Senhor, ela vai acontecer uma só vez, um só momento. A Bíblia fala, num só momento, no abrir e fechar de olhos, em 1 Coríntios 15 ali, é a rapidez da transformação, da glorificação. Então a Bíblia é clara, meus irmãos. A igreja, sim, vai ser perseguida, ela vai ser arrebatada, vai ser levada com o Senhor na sua vinda, no final da grande tribulação. É o que o texto fala, que a Bíblia fala. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Depois nós continuamos mais. Que Deus abençoe os irmãos que têm acompanhado. Não esqueça, meus irmãos, deixa o like, ajuda o canal. Vamos levar a palavra de Deus. Eu vou falar sobre outros assuntos também. Mas acredito que eu vou continuar aqui falando aqui também sobre o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos.